Como eu disse a vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho dessas crianças, na verdade, desses seres especiais, né? Que foram chegando, né? Hoje nós vamos ver as crianças violeta, tá? As crianças seres índigos, né? E talvez o ser cristal, dependendo do tempo, se vai passar pro próximo domingo, certo? Mas, assim, antes de se falar nesses seres, você precisa fazer uma reflexão se você realmente crê nisso. Se você realmente crê na evolução da humanidade e que essa evolução, ela traz no seu bojo o nascimento de seres um pouco mais evoluídos do que a grande massa para ajudar essa massa no seu caminho evolutivo, de dar mais um passo na sua evolução enquanto humanidade, enquanto espíritos, né? Em processo de iluminação, de evolução, certo? Porque se você não tem esse acreditar dentro de você, talvez fique complicado entender um pouco isso. Como eu disse para vocês, como terapeuta holística, estudando mais o holismo, eu me deparei com conhecimentos que a ciência comum realmente não me traziam na época. E foi ao estudar o conhecimento holístico que eu pude perceber que eu tinha encontrado grande parte das respostas às minhas dúvidas. Então, o que eu quero passar para vocês? Que ao longo, né, do caminhar da humanidade, sempre que um novo salto evolutivo estava para acontecer, é como se mandassem para nós seres que nos ajudassem, né, a dar esse salto. Porque realmente, para pensar, né? Se você tá junto com o grupo, todo mundo numa mesma faixa, existe o que ali é a acomodação, é do jeito que está, você não para pensar, você não para questionar. Aí quando vem alguém ou com uma faixa um pouco menor que a sua ou acima da sua, esse teu grupo, ele se desestabiliza porque ele começa a refletir sobre muitas coisas, né? Então, no caso, começando pelas crianças violetas, que elas começaram a vir para cá no século XIX, tá? Então, deixa eu só passar para vocês algumas dessas crianças, né? Claro que depois seres violeta, tá? Por que que eu digo isso? Eu vou citar uns nomes aqui, mas assim, normalmente os seres violeta, não é à toa que eles vieram para nós, começaram a vir para nós no século XVIII, né? Por quê? O que estava a caminho? Um salto da humanidade enquanto compreensão do mundo, enquanto cada vez mais desenvolvimento tecnológico, as guerras que aconteceram, então a necessidade do homem rever suas relações, do homem se ver de uma forma mais coletiva, do homem se perceber como parte de um todo, e que a paz era muito necessária, né, para que se galgasse um patamar de relacionamento mundial entre as nações, entre os homens, de uma forma pacífica, ou seja, todo esse desenvolvimento, todo esse progresso, que ele tivesse realmente um caminhar e um uso humanitário, certo? Então, essas crianças que nasceram aí no século XIX, né? Principalmente no início do século XIX, eles tinham algumas características, e quando eu der os exemplos, eu acho que vocês aí vão conseguir associar bem melhor. Eles são assertivos, ou seja, eles têm muita segurança naquilo que eles falam, a comunicação deles é muito direta, é com muita firmeza, é com muita segurança, né? Eles não titubeiam
certo? Eles não têm segurança, eles não duvidam da verdade que eles trazem, tá? Sábios, diplomatas por excelência, são seres com uma sabedoria, uma visão impressionante de tudo, mas a diplomacia, o estar em paz, né? É algo assim forte neles, faz parte da essência deles, tá? Eles são tão inteligentes que eles conseguem conversar, conseguem falar sobre qualquer tipo de assunto. Parece assim, muitos dizem que parece que os Violeta nascem com uma enciclopédia. Tipo, e hoje a gente podia dizer assim, um computador na cabeça cheio de arquivos, né? Com muitos e muitos dados, certo? E a relação deles com as pessoas, a fala deles, é sempre uma fala baseada na ternura, no amor. É uma pessoa extremamente forte, extremamente decidida, mas a sua metodologia de vida, a sua forma de se colocar na vida, a sua forma de se relacionar é uma forma amorosa, né? É uma forma terna e não é forçada. A gente percebe que é deles, tá? Não suportam brigas e agressões. Por que eu estou usando o verbo no presente? Porque com certeza o fato deles começarem a chegar, né, a nascerem no século XIX, não significa diante, né, do avanço da humanidade, da evolução da humanidade, que eles ainda continuem nascendo, cada um com a sua missão, tá? Então, são seres que não suportam gritos, não suportam agressões, violência, costumam ser pessoas extremamente pacíficas e amigos muito leais. E o ser violeta, ele começou a nascer porque esse jeito deles serem, deles verem o mundo, a busca da paz, da serenidade, com todo aquele desenvolvimento que a gente estava vivendo, né? O salto também em termos de revolução científica que a gente estava vivendo, eles vieram trazer uma mensagem, né? Que a gente precisava priorizar a passividade, né? Que todo aquele grande progresso fosse a favor realmente da paz, do bem-estar de todos e não de uma elite. Então, os estudos mostram também que os seres violeta vieram abrir caminho para os índigos, né? O ser índigo, né? Que vocês vão ver depois que o índigo é aquele que o violeta chegou para apontar onde a gente deveria mudar, onde a gente deveria evoluir com muito amor, com muita paz, e chegou o índigo para fazer, né? É o guerreiro interno, uns de uma forma mais pacífica e outros de uma forma muito mais dura, né? Tendo que fazer acontecer, tá? E nessa linha começaram a vir o ser cristal, preparando o novo salto quântico da Terra, né? A gente ouve falar tanto em transição planetária, então os seres cristais, e aí vem arco-íris, diamante, essas coisas, esses seres, né, que eu já disse para vocês. Então, para não me deter muito hoje, uns exemplos de seres violeta que nasceram no século XVIII e que, diante de tudo que eu falei, vocês vão ver como encaixam, tá? Eu quero começar por Mahatma Gandhi, tá? Gandhi, ele nasceu em 1869 e ele veio né? Ele foi assassinado, né? Ele nasceu dia 2 de outubro de 69, de 1869, que a gente até consagra o dia 2 para os anjos da guarda, né? Gandhi, ele nasceu no dia 2 de outubro de 1869. A história de Gandhi todo mundo conhece. Martin Luther King, né? Um grande pacifista, que através da paz, do amor, do diálogo, acabou assassinado também.
Luther King veio ver a questão dos negros nos Estados Unidos, mas ele era um pastor, ele pregava que a gente tinha que brigar pelas coisas na paz, no diálogo, né? Então Luther King foi um grande pacifista e Luther King nasceu em 1929, tá? Veio a falecer em 1968. Nelson Mandela, africano, né? Que ficou preso tantos e tantos anos. Ele nasceu em 1918. Apesar de ter sido, né, um cidadão bem mais atuante, mas ele pregava muito a paz, né? As questões do apartheid, que ele tanto viveu, que ele tanto denunciava, a maneira, né, quem tem acesso aí aos vídeos de Mandela, conseguem perceber a maneira dele falar, a maneira pacifista. Ele não incitava a violência, tá? Inclusive ele ganhou o Nobel da Paz, certo? Uma figura feminina que para nós aqui no Brasil pouco conhecimento tem, mas quem quiser saber mais é só entrar no Google, que é a nossa Berta von Suttner. Não sei se eu estou pronunciando o nome dela corretamente, porque ela era uma escritora e pacifista australiana, tá? Também foi, se eu não me engano, foi a primeira mulher a ganhar o Nobel da Paz, há cento e tantos anos atrás, né? E a Berta, ela nasceu em 1843. E vou terminar os exemplos, claro que se vocês forem procurar, vocês vão encontrar muito mais. É só vocês botarem assim, ó, pacifistas do século XIX, tá? A lista é grande, mas eu não podia deixar de citar Madre Teresa de Calcutá, certo? Que nasceu em 1910. A história dela é muito bonita, né? E sempre pelos mais pobres, mas não deixando de ir atrás de como ajudar, mas sempre com muita paz no coração. Então, vamos encerrando este primeiro vídeo sobre o ser violeta, que veio mostrar que o mundo estava mudando, que nós teríamos que conquistar novos paradigmas, né? Sabe aquela coisa assim, o caminho não é a guerra, que os conflitos eles podem ser solucionados através do diálogo, desde que haja amor, o verdadeiro sentido do amor pelo outro. Então, esses são os seres violeta, né? E por que violeta? A cor violeta, ela representa até o nosso chakra coronário. Então, são seres que deviam ter, e se estão ainda por aí alguns, quer dizer, devem ter, uma conexão quase que direta com seu corpo espiritual, com seu eu superior, com seu eu divino, né? Então, atenção profissionais, quando forem, né, avaliar alguma criança, algum adolescente, procure observar. Geralmente são aquelas crianças de uma fala bem mais pausada, e aí, sabe aquela coisa de procurar fono e tudo, e não se encontra nenhum problema específico, né? O ser violeta, ele se expressa assim, com muita calma, né? Por exemplo, Gandhi falando, se vocês lembrarem, Mandela falando, né? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, são características muito importantes para nós profissionais da educação e para você que de repente é pai, é mãe, é avô, é avó, é tio ou tia que cuida de uma criança e de um adolescente, ok?